Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a mais um Podcast. Obrigado, David. E o nosso título, como sempre, foi Vozes que nunca se calam e memórias que nunca se apagam. Hoje temos então a nossa convidada, a Susana. Susana, se queres olhar para aquela câmara e dizer olá. Olá, boa noite. Tens que falar para o microfone. Também. Olá, boa noite a todos. Prontos. Vamos fazer a mesma coisa que das outras vezes. Algumas perguntas sobre a vida da Susana, a sua vida com Cristo. Susana, com que idade aceitaste Jesus? Eu não sei propriamente com que idade eu aceitei, mas desde que eu me lembro e tenho memória, eu lembro-me sempre aqui na igreja, não era a super igreja, era a escola dominical, que havia uma senhora que nos ia buscar a casa, às vezes até ajudava a minha mãe ainda a dar-nos banho, e trazia as crianças para a escola dominical. Faziam os cultos num outro horário e nós tínhamos a escola dominical, o que também dava para nós assistirmos aos cultos, sim. Mas como é que tu conheceste então aqui a igreja? Olha, porque acho que, segundo eu me lembro, a minha mãe também deixava lá fazer algumas reuniões em casa. Pronto, havia uns vizinhos que também eram crentes e faziam algumas reuniões. E depois, eu não sei como é que eu vim cá parar. Creio que, porque antigamente muitas vezes andavam a evangelizar, iam às portas e traziam. E eu não me lembro como é que eu comecei a vir cá. Sei que os meus pais, a minha mãe também vinha cá. E a partir daí eu passei sempre a vir à super igreja. Durante esse tempo eu vinha, mas algumas vezes eu vinha aqui à igreja e também ia com a minha avó à católica. Até que eu tomei uma posição, porque eu gostava mais de estar aqui, nada contra a outra, mas depois passei a ficar aqui na igreja, sempre aqui. O que é que te orgulhas mais em ter conhecido Cristo? No que é que te baseias? Não sei. O que é que eu me orgulho? Isto não é um orgulho, é um prazer enorme, não é? Porque a minha vida, eu não me lembro, minha vida sem Cristo, não é? Eu lembro-me que eu vinha à igreja, depois houve uma altura que a minha mãe deixou de vir à igreja, a minha irmã também vinha à igreja comigo, mas depois na parte da adolescência deixou de vir. A minha mãe também deixou de vir porque religião, na altura as pessoas não podiam usar calças e a minha mãe veio de calças à igreja, então não gostaram muito e a partir daí a minha mãe deixou de vir. Então foi uma jornada para mim, sozinha, porque eu vinha à igreja sozinha e agora estou-me a lembrar e às vezes já partilhei isso, e às vezes eu estava aqui na igreja e olhava para as outras raparigas, eu lembro-me de olhar para a Marta Dias e ver os pais dela aqui a cantarem, a louvarem todos juntos, como ela, outros, a Filipa, com a mãe, e eu não tinha a minha família aqui na igreja. Então eu vinha com a Alininha, que hoje era a Alina, que hoje também é pastora e casou também com um pastor, a Alina Portilho. E nós vinhamos as duas à igreja sempre muito fiéis. Nós vinhamos à reunião de jovens, nós vinhamos aos cultos, nós íamos evangelizar na rua com o grupo de jovens, o que era muito bom. Víamos muitos milagres a acontecer na rua. E nós vinhamos, e depois quando íamos para casa, íamos orar pela nossa família. Eu lembro-me que às vezes estávamos a orar debaixo da varanda da casa dela e às vezes éramos gozadas, a irmã dela também vinha à janela. E nós continuávamos a orar, não desistíamos de orar pela nossa família. E quando nós somos perseverantes e acreditamos que temos um Deus que pode fazer todas as coisas, e Ele sim faz a mudança, não é nada por nós, não é por nós sermos muito bons ou orarmos muito, não, é porque Deus é bom. Ele sim, Ele é bom, Ele faz as coisas acontecerem. E eu tinha o meu irmão, que ele ainda chegou a ir aos retiros. O meu irmão era pequeno e depois também houve uma altura que deixou de vir à igreja. A fase da adolescência é um bocadinho complicada para os jovens. É bom vocês estarem na casa de Deus. E, entretanto, tanta oração, a minha mãe vem à igreja salva, graças a Deus. O meu irmão é salvo, graças a Deus, e a sua casa. A minha irmã é salva, as minhas sobrinhas vêm à igreja. Mas tudo isto é um processo de oração e de acreditar que Deus pode fazer e que Deus é o melhor para todos nós. Qual é que foi a prova mais viva de que Deus existe para ti? Uma prova que Ele te deu mesmo e tu disseste, fogo, espetacular. Tem-me dado tantas provas. Ou um milagre, ou uma coisa assim qualquer.
Deus faz sempre milagres. Ele é perito em fazer milagres e muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos que Ele está a fazer. A proteção dEle é um milagre para nós a todos os dias. Quantas vezes Ele cria livramentos na nossa vida e nós nem damos conta. Nem é propriamente os milagres. Eu lembro-me que eu era miúda e ia para a terra dos meus avós, da parte do meu pai, para o Alentejo. E eu tenho às vezes imagens de eu ir no carro apertado, que íamos muitos, e olhar para as árvores e ver Deus, e olhar para o campo e ver Deus. E tudo aquilo que eu olhava refletia-me Deus. E eu adorava ir no carro a orar para mim própria, a falar com Deus e sentir a presença de Deus. Independentemente das pessoas que iam no carro comigo não acreditavam em Deus, aquilo para mim era a presença dele ia sempre comigo. E eu lembro-me que uma vez tive um livramento muito grande, que eu creio que foi um livramento de Deus. Eu estava aqui num ensaio no coral do Jorge, do Maria Helena, Armando Jorge. Do Armando. E eu estava com a Maria Inês e nessa altura eu estava em casa da minha sogra na ajuda e eu tinha que atravessar o Monsanto. E saí daqui já muito tarde, meia-noite, com a Maria Inês pequenina no carro, com 2 aninhos, 3. E em Monsanto normalmente ninguém parava, porque havia muitos assaltos, aquilo era complicado, dava sempre notícias más na televisão acerca de Monsanto. E eu lembro-me que no meio do nada, que aquilo era só árvores de um lado e do outro, saiu um homem do meio da mata com uma lamparina e mandou-me parar e eu vi um fato de polícia e parei, não é? E parei e ele chegou, mas não vi carro de polícia, não vi nada e ele olhou para dentro do carro, meteu a cabeça, eu disse, quero os documentos? E ele olhou e viu a Maria Inês bebê no carro e disse, é sua filha? Eu disse, sim, é minha filha. Então siga, eu não quero ver os documentos. Não, siga, vá-se embora. Eu fiquei a pensar e ao mesmo tempo fiquei assim amedrontada. Assim que cheguei a casa, disse ao meu marido, aconteceu isto, mandaram-me parar. Tu paraste no Monsanto, isso era para te assaltar, era para te fazerem mal. Mas graças a Deus, o livramento de Deus, e eu creio que foi mesmo um livramento de Deus de não ter feito mal, não nos terem assaltado ali no meio do Monsanto, que estava tudo escuro, não é? Yeah. Nem me ocorreu que ali não havia operação stop. Meu marido até disse, quando for assim, tu avanças, nem que a polícia venha atrás de ti, mas tu não paras nesses sítios. Tive muitos livramentos, esses como acidentes, como orar à noite e ver o milagre de manhã, tanta coisa. Tenho muitos livramentos. Qual foi o maior desafio que tiveste como crente? Maior desafio? Como assim? O maior posto à prova. Exatamente. Deus meteu-te à prova e tu era uma batalha tão grande que... Olha, Deus mas que conseguiste ultrapassar. Deus põe-me à prova todos os dias. Todos os dias pôs-me à prova. Eu, graças a Deus, não posso dizer que tive nada que Deus me tenha posto à prova, que eu tivesse em aflição e ter que provar de Deus. Mas eu provo de Deus todos os dias, porque a nossa vida com Cristo não é fácil. Não é nada fácil. E às vezes nós passamos por tribulações, passamos por tempos de provas, todos os dias, mas há momentos piores que outros, há fases piores que outras que Deus nos coloca à prova. E eu, nessas alturas, o que eu digo é, Deus, Tu és o meu restaurador. Então eu ponho-me à prova também e digo, Deus, o que há em mim que eu possa fazer de melhor para que Tu me possas restaurar. Uma vez ouvi, é verdade, restaurar significa que Ele vai buscar as origens. Quando é remodelar, assim como nós fizemos com a igreja, nós podemos pôr uma parede nova, nós podemos pôr chão novo, um teto novo, mas quando é restaurar, vai-se buscar a essência, vai-se buscar o original. E é isso que eu procuro de Deus todos os dias, que Ele ponha em mim a sua essência, que Ele vá buscar o original, para aquilo que Ele me criou. E então eu ponho-me à prova todos os dias e digo, Deus, eu quero ser melhor, ajuda-me, diz o que há em mim, algo que não seja bom para que eu possa mudar. Um versículo, nós perguntamos a toda a gente, um versículo, queres perguntar tu, David? Pergunto eu então. É sempre tu a perguntar? Vá. Então, nos teus momentos difíceis, quando tens um momento que tens que batalhar com uma coisa na tua vida, qual é o versículo que tu pensas? Olha, é o versículo que eu penso sempre em tudo, e que sempre me acompanhou desde pequena, que eu me lembro, é: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas.
Sempre, sempre foi o meu versículo, sempre, que eu mais amo. E que eu acho que em tudo eu ponho à prova, em tudo que Deus me põe à prova, eu penso, vou sempre buscar aquilo que vem do alto, vou sempre buscar aquilo que vem de Deus, porque tudo aquilo que eu preciso está lá. Se eu preciso de cura, eu vou buscar primeiro o reino de Deus, eu vou louvá-lo, eu vou estar com Ele, eu vou estar em intimidade com Ele. Se eu preciso de algo financeiro, eu vou até Ele, porque eu sei que Ele vai trazer, porque Ele é o dono de tudo. Em tudo na minha vida eu busco em primeiro lugar, para que tudo aquilo, porque Ele sabe tudo aquilo que eu preciso, Ele me acrescenta e Ele me traga. Em todas as coisas. Mas não há nenhum versículo em que digas assim, imagina que partiste o pé. Não há uma coisa qualquer assim que digas, tipo... Momentos de batalha. Esse é um bom versículo quando nós estamos a passar uma dificuldade nesse género. Mas, por exemplo, quando tens medo de uma situação. medo de uma situação, é isso mesmo. Boa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu sei que nada de mal me vai acontecer. Porque eu sei que aquilo é uma passagem, não é? Ainda que eu ande, Deus não diz que vais ficar lá parada, ande. Posso andar às vezes um bocadinho mais devagarinho, não é? Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, pois eu sei que Ele está comigo. Amém. 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 David, queres dizer mais alguma coisa? Pá, agora estou mesmo sem... Eu tenho uma coisa para dizer. Que é, Já começou. tu estás aqui desde pequena, então quer dizer que também estiveste naquela manifestação que houve aqui na avenida, aqui atrás. Sim, na Marcha para Cristo. Sim. Como é que foi? Porque nós perguntámos à irmã Odete, ao irmão Ferrer, e queríamos vir uma posição, né? Uma opinião diferente de uma pessoa que tem menos de idade. Não estou a chamar de velha. Eu sei que tens 50, mas... Não, é Corta mentira, é isso. mentira, é mentira. Mas conta. Para nós já estávamos muito habituados a andar na rua, a fazermos evangelismo de rua. Nós estávamos habituados a ir para o Jardim de Moscavide e fazíamos concertos e fazíamos musicais. Estávamos habituados a abordar outros jovens na rua, entregámos folhetos, a falarmos com ele, orámos por eles. Portanto, para nós, aquela manifestação foi mostrar que nós não temos vergonha de sermos cristãos, não temos vergonha de acreditarmos num Deus que é todo-poderoso, que ainda que não o possamos ver, Ele existe. E então era uma alegria muito grande para nós expressarmos aos outros, era quase como dizer, olha, tens que aceitar Jesus, tu precisas dele, porque sem ele nada podemos fazer, sem ele nada somos, nos momentos de aflição tu tens que ter Deus na tua vida, porque é ele que nos livra, é ele que nos supra, é ele que está connosco em todos os momentos. Então para nós era darmos voz àquilo que sentíamos. Eu tenho só mais uma pergunta. O irmão Ferrer e a irmã Odete contavam-nos que, devido a esta religião não ser a católica, né, atraía maus olhares. Tu também sentias isso ou já era completamente normal entre a Diferente população? dessa altura. Eles disseram-nos a nós que, no tempo deles, não ser católico era atraía muito... maus olhares. Isso. E queríamos, no teu tempo... Não éramos tão bem aceitos. Eu passei por isso na família, não é? Porque a minha avó é muito católica, a casa dela tinha muitos santos, e então eu vinha aqui e às vezes eu ia com ela à católica, exatamente porque ela queria que nós fôssemos... respeito. Pronto, exatamente. Por respeito nós íamos. E sei que a minha avó não gostava que eu viesse à igreja. Não gostava de eu falar com a minha tia acerca de Deus, de trazer a minha tia, que ela vive no Alentejo, mas sempre que vem a Lisboa, ela quer vir à igreja. Sempre que ela está com alguma situação, ela liga-me para falar, eu mando-lhe os cultos. E então a minha avó não gostava. Eu sentia que ela... Eu às vezes até pensava que ela não gostava de mim, por eu ter seguido um caminho ao oposto, não é? Eu sentia assim um bocadinho... essa rejeição da parte dela, porque esta igreja para ela não era válida. Claro. Bem, eu tenho mais uma coisa para dizer, que neste caso és tu que vais dizer, era olhar para aquela câmara que está ali ao fundo e dizeres ou falares uma coisa para atingir os mais jovens, nós adolescentes, alguma coisa. Olha para aquela câmara. Podiam-me ter avisado qual eram as coisa, perguntas que me iam fazer, que eu vi sem saber. Diz alguma coisa que vai no coração, para atingir o coração dos jovens, a mudar de opinião às vezes. Olha, para os jovens, a maior adrenalina é conhecer Deus. Não há prazer maior, não há nada no mundo, nada,
que dê uma adrenalina tão grande e um prazer tão grande do que conhecermos a Cristo, de conhecermos verdadeiramente, de conhecermos a sua palavra. À medida que nós lemos a sua palavra, Ele vai se revelando a nós. Não há nada melhor do que nós tirarmos um tempo de louvor e adoração para estarmos na sua presença e sentirmos a sua presença, de saber que com Ele nós vamos conseguir ultrapassar todas as barreiras, que não há vazio dentro de nós. Quando nós temos Cristo, o coração está preenchido. Não há maior prazer. Não há nada que possa experimentar lá fora no mundo que te dê maior prazer do que estar na presença dEle, do que o conhecer e fazer a vontade dEle, obedecê-lo, lutar contra aquilo, contrário àquilo que o mundo nos impinge, aquilo que o mundo nos mostra. Não há maior prazer. E se nós temos que copiar, ou se nós temos que imitar, vamos imitar o bem. Vamos fazer o bem. E pronto, David, queres dar então as honras de... Obrigado, Sana, por teres vindo. Ela estava um bocadinho nervosa esta semana por causa do convite, mas já saiu-te bem, não? Não foi nada de especial. Quer dizer, foi assim mais ou menos. Cheguei um bocadinho gaga. Se eu soubesse que me tinham dito assim, pronto, tinha-me preparado melhor. Mas vou ser sincera, eu disse mesmo, eu só aceitei ontem à noite. E eu pensei, o Evangelho, viver com Cristo é isto, é simplicidade. É falarmos o que é Deus na nossa vida. E é isso mesmo. É sem máscaras, é sem hipocrisia, é sem aparentarmos aquilo que nós não somos, porque Deus não se agrada, porque o cristianismo para mim é eu estar aqui e ser igual na minha casa, e é eu dizer, Deus começa por mim, começa na minha casa, porque Deus vê-nos em todo lugar, não é? É eu estar aqui com vocês e vocês conhecerem-me quando vão à minha casa e ver a Susana é exatamente aquilo que eu a conheço na igreja. A Susana é exatamente aquilo quando eu estou a ensaiar com ela. É isso que eu quero, é isso que eu quero passar, é que há um Deus que existe e que Ele está dentro de nós, que nós não somos perfeitos, obviamente que não, mas que tentamos e nos esforçamos para sermos melhor, sempre, cada dia. O nosso amor, ele é imperfeito, mas o amor de Deus é perfeito, mas nós temos de ter sempre um coração verdadeiro e sermos verdadeiros sempre uns para os outros. Bem, com isto tudo, David, dá lá as honras de despedida. Então, com isto tudo, obrigado Susana de novo. Obrigado. Com isto tudo nós acabamos o nosso podcast de Vozes que Nunca Se Apagam. Não, Vozes que Nunca Se... Calam? Vozes que nunca se calam e memórias que nunca se apagam. Exatamente, ainda não lembrei do título. Ainda não... Memorizei. Exatamente. Por isso, muito obrigado por todas as pessoas que estão a ver. Adolescentes, não interessa a tua idade, não interessa, vejam este vídeo. Muito obrigado por terem visto até ao final. Espero que deixem um like, subscrevam, espero que tenham gostado. Partilhem também, que é muito importante chegarmos a várias nações com este vídeo. Exatamente. Não importa a língua, sabemos que as pessoas que têm um espírito bom, o Espírito de Deus, vão entender. Mesmo assim podemos colocar legendas, por isso não há mesmo questão nenhuma para vocês dizerem que não consigo ver, é só 20 minutos. O que é ocupar 20 minutos? Nada de 24 horas, 20 minutos é muito pouco. Por isso, não se esqueçam mesmo, subscrevam o canal, deem like e memorizem muitas vezes este vídeo, porque isto é para aprender para a vida. Pessoal, fiquem bem mesmo, partilhem o vídeo outra vez, partilhem mesmo muito este vídeo, ok? David? Muito obrigado, Susana. Adeus. Adeus, pessoal. Obrigado, eu. Tchau.